Número da semana: 1.800 dias. Se você decidisse caminhar a muralha da China, ia demorar 1.800 dias. Para você ter ideia do tamanho da muralha da China, ela tem 5.000 quilômetros. O Brasil, de norte a sul, tem 4.354 quilômetros. A muralha da China tem uma extensão maior do que a extensão do Brasil. Uau! Impressionante. Se você decidir, não tiver nada para fazer, quiser fazer uma caminhada, que tal fazer uma caminhada pela muralha da China? Pois é, eu acho que eu tô precisando um pouco emagrecer, ficar mais forte, voltar ativa. Então, próximo passeio que eu vou fazer, próxima Você caminhada. está precisando é participar dos nossos programas, seu estagiário ingrato. Desculpa, aconteceram alguns problemas aí, não teve como eu participar, mas agora eu tô de volta, tomara que continue assim, né? Tomara que eu continue participando. Vamos ver, vou diminuir seu salário, que já é zero, mas tá bom. Enquanto isso, vamos lá. Tá, então vamos lá. Para o giro dos mercados, Ibovespa sobe 1,36%, dólar cai 0,12%, o Bitcoin sobe 10,61%, S&P 500 sobe 0,25%, Nasdaq sobe 2,43%, Eurostock sobe 1,30% e a Nikkei, que é o asiático, sobe 2,69%. A gente está vendo uma alta geral aí no, nas bolsas mundiais, né? O que está acontecendo, né? Muita gente com medo, gente começando a ver o mercado americano caindo de valor, pessoas estão vendendo ações, muita gente vendendo ações do Magnificent Seven, né, que são as sete grandes empresas de tecnologia, e esse dinheiro vai para algum lugar. Eu, como disse em vários episódios, eu realmente acredito que agora pode ser uma grande oportunidade para o Brasil, que pode durar os próximos 4 a 8 anos. Mas o mundo inteiro está acontecendo aumento das bolsas. Por quê? O dinheiro segue dinheiro. Estados Unidos está mostrando uma queda, a pessoa, opa, estou com medo, e está buscando outros lugares, outros portos mais seguros para colocar o capital. Mas eu acho que nenhuma decisão deve ser tomada sobre dinheiro durante a emergência, a menos que não tenha alternativa. Mas estamos vendo aí, o dinheiro está mudando de lugar, está indo para os mercados emergentes, está indo para a Europa, e eu acho que essa tendência vai continuar. Com certeza. Eu acho que em relação a essa subida do Bitcoin, vale a pena a gente comentar um pouco do porquê que ela está acontecendo. O Trump ele anunciou que ele iria fazer uma reserva em criptomoedas nos Estados Unidos e agora ele também mudou diversas leis relacionadas a realmente a visibilidade que o mercado tem de quem é o dono dessas criptomoedas em relação à legislação dessas empresas que regulam as criptomoedas. Então ele está realmente tornando o mercado, os Estados Unidos, na verdade, um mercado livre e global para ser basicamente o centro do mundo relacionado às criptos. E a intenção dele é essa, trazer dinheiro para os Estados Unidos. Pode fazer o que você quiser, desde que o dinheiro esteja lá. Vamos lembrar que o Trump fez parte de sua campanha também. Ele foi muito crypto-friendly na sua campanha. Inclusive, tem coisas que o mercado está achando que foi um grift, né, um grande esquema aí. O Trump criou uma própria criptomoeda dele, a moeda chama Trump. Recentemente, ele fez um jantar para os maiores holders dessa criptomoeda. Tem muita gente no mercado falando que isso está sendo um dos maiores grifts da história, o maior esquema da história é um presidente criar uma criptomoeda e chamar para a Casa Branca os maiores holders dessa criptomoeda. Independente disso, a propaganda, o trabalho feito do Trump é fazer os Estados Unidos crypto-friendly, né? Porque esse dinheiro está indo para outro lugar. Está indo para Dubai, está indo para Hong Kong, e ele quer que esse dinheiro de criptomoeda fique nos Estados Unidos. Tem uma conversa que, tipo assim, para poder valer junto com criptomoedas, isso é um termo muito extenso, então só rapidinho. O que acontece? Criptomoedas hoje têm o que eles chamam de stablecoins, que são moedas que as corretoras são obrigadas a ter em relação se elas possuírem reserva de criptomoedas. Então tem uma conversa no Congresso americano dizendo o seguinte: ok, se você é uma corretora e você quer ter criptomoedas nos Estados Unidos, o que você tem que fazer? A sua reserva para você ter as criptomoedas tem de ser títulos do governo americano. Então, você tem de atrelar a sua reserva a títulos do governo americano. E a teoria é que, se todas as corretoras tiverem títulos do governo americano, os títulos americanos continuam garantindo o mundo, que é o que os Estados Unidos sempre tenta fazer, continua financiando os Estados Unidos. Então, um dos grandes raciocínios por trás, por que ter criptomoedas nos Estados Unidos. Essa conversa é longa, mas já está acontecendo várias leis, várias mudanças. Inclusive, eu acho que o Brasil também tem de facilitar as leis para criptomoedas. Essa ideia, não sei o número que o Trump vai trabalhar, mas eu acho que o Brasil também deveria ter alguma coisa em criptomoeda.
em especialmente Bitcoin. Um valor, claro, não igual aos Estados Unidos, está falando em ter 1 milhão de Bitcoins, considerando que no mundo inteiro são 21 milhões, mas por que não o Brasil ter 100 mil Bitcoins como uma reserva nacional? Mas é conversa para outro tema. Vamos lá. Com certeza. Vamos partir para os temas da semana, então. Banco Central mantém Selic em 14,75% e adota uma postura mais cautelosa. Estados Unidos e China suspendem tarifas por 90 dias em trégua comercial. O preço do café dispara 80% em 12 meses. É a maior alta desde o início do Plano Real. E as quedas das ações na Tesla na Europa assustam investidores. E aí, por onde você quer começar? Vamos pelo início mesmo? Então, o Banco Central mantém a Selic em 14,75%? Eu acho que tem uns outros temas pequenos também. Você quer comentar sobre eles agora ou vamos direto aos principais? Vamos para os principais, no final a gente faz um girinho rápido com os temas menores. Ok, vamos lá. Então, a primeira. O Copom manteve a taxa básica de juros da Selic em 14,75%. É o maior nível desde 2006. E aí, quer comentar sobre isso? Vamos lá, deixa eu, para aqueles que estão nos assistindo, talvez você não entenda o que que é essa taxa básica dos juros, mas o que que é a Selic? A Selic é a taxa que o governo coloca para que ele possa pegar dinheiro emprestado no mercado. Então, quando o governo brasileiro ele emite títulos e fala assim, eu estou precisando de dinheiro, os bancos, empresas, instituições compram esse título do governo, essa é a taxa mínima que o governo paga. Inclusive, tem taxas de tesouro direto, que é títulos do governo brasileiro, que ele está pagando, por exemplo, Selic, que é 14,75, mais 6%. Isso é um lucro real, é o maior juro real do mundo. Aonde que isso gera problema? Tem um lado que tende-se a conter a inflação, porque as pessoas não estão gastando dinheiro, estão deixando o dinheiro no banco, mas por um outro lado, o que que isso acontece? Isso força com que o pequeno empresário, o microempresário, o grande empresário não busque dinheiro no mercado para investir, porque o custo dele está muito alto. Então, se ele busca dinheiro a 14,75, mais uma taxa acima, que é seja o IGPM, seja o IPCA, seja uma taxa garantida, o custo financeiro fica muito alto. Então, o que acontece? Você vai financiar seu carro. Então, por que o banco, qualquer que seja o banco, vai te emprestar um dinheiro a juro menor que 2%, se ele pode emprestar para o governo a 2%? A chance do governo sobreviver a qualquer crise é muito maior do que eu, você ou qualquer outra pessoa. Então, para emprestar para uma pessoa física, para uma empresa, a taxa se torna maior. A empresa não busca esse dinheiro no mercado. O que acontece consequência disso? Não tem investimento, não tem crescimento. Já estamos falando em uma possível recessão do mercado. Essa briga é complicada. Libera dinheiro, aumenta a inflação, não libera dinheiro para conter a inflação, em consequência disso, o mercado não cresce e o Brasil não cresce. É uma medida complicada, mas o maior inimigo de qualquer eleição chama-se inflação. Se a pessoa descobre que o dinheiro dela está valendo muito menos no final do mês, quem está no poder é quase que uma garantia de perder o controle. Então, eu acho que a principal meta do governo que está aí agora é segurar para a possível inflação para que isso não venha afetar o período eleitoral futuro. Eu acho que, inclusive, o maior problema que está tendo na inflação, você está falando que ela está subindo, o incentivo da taxa de juros mais alta, na verdade, é conseguir frear a economia para conseguir conter a inflação. O problema é que isso não está acontecendo. Então, vem cada vez mais subindo a taxa de juros, subindo a taxa Selic, e o desemprego está aumentando. Desculpa, na verdade, o desemprego está diminuindo, as pessoas continuam comprando as coisas, isso principalmente por causa dos programas sociais que tem no governo, então Bolsa Família ou Auxílio Brasil, o que quer que seja o nome hoje em dia, e os outros programas de benefício que fazem com que, mesmo em cenário de crise, mesmo em cenário inflacionário, as pessoas continuam tendo poder de compra, e isso faz com que a taxa de juros aumentando para tentar conter a inflação não funcione. Além disso, com os gastos públicos altos do jeito que está, com o dólar que subiu muito nos últimos tempos, agora tem abaixado por causa da crise internacional que os Estados Unidos mesmo criou. Isso tudo faz com que a inflação continue subindo e a taxa de juros simplesmente não está sendo suficiente. A gente tem que começar a pensar em outras maneiras de conseguir conter a inflação, ao invés de simplesmente utilizar a taxa de juros. Senão isso vai ser um crescimento infinito que não vai funcionar. A receita, já falamos disso em outros episódios. Infelizmente, né, o que precisa ser feito, além de todo esse trabalho que estão tentando fazer, é o que ninguém quer encarar.
o que que acontece? Tende a diminuir o gasto público, mas se você diminuir o gasto público, quer dizer menos verba para os parlamentares. Menos verba para os parlamentares, você começa a perder a base para poder governar. Quem paga o preço para gerir política com, aumento de despesas sem limite, e quem paga é o povo. O final da conta, quem paga é o povo. O rombo do INSS, quem vai pagar é você, é eu. Nós vamos ter de repor esse dinheiro. Nós vamos ter de repor esses. Estão falando que o rombo pode ser de 60 bilhões, mas desviamos do assunto aqui. Concordo com você, Tasso. Não basta apenas só aumentar a taxa de juro. O que o governo tem que fazer é literalmente falar assim: vou cortar o gasto. Eu acho pouco difícil acontecer. Na sua casa, o que que acontece? Se a sua despesa está muito alta, o que que você faz? Você corta a sua despesa ou você aumenta a sua renda. Como é que você aumenta a sua renda? Fazendo o seu produto vender mais. Então o Brasil tem de aumentar a exportação. Mas não adianta ele aumentar a exportação e, opa, vamos colocar. Tem conversa de colocar mais deputados no Brasil. É, Nós é colocamos, complicado foi falar. aprovado esse projeto. Para quantos deputados nós vamos passar agora? Não sei exatamente, não olhei, mas foi aprovado o projeto. A base desse projeto é que basicamente não tinha sido ajustado o número de deputados pela população que cresceu, pelo número de deputados que deveria ser, eles fizeram esse reajuste, mas fazer isso logo nesse momento de crise, de pré-candidatura política, não passa uma visão boa. É isso aí que atrapalha tudo. Olha, os Estados Unidos têm 435 deputados, tem uma população de 300 milhões de pessoas. O Brasil estava com 513 deputados e nós temos uma população de 220 milhões. Peraí, gente. É, sei lá. Bom, vamos lá. Fato é que nós já sabemos que só aumentar a taxa Selic não é suficiente para conter a inflação. Tem de ser tomadas outras medidas. Eu não estou vendo movimento em cima disso, porque vai doer às pessoas que estão trabalhando para serem reeleitas na próxima eleição. Bom, vamos lá. Com certeza. Vamos lá, próximo tema então. Estados Unidos e China suspendem as tarifas por 90 dias. Então, depois de muitos meses de escalada, né, esses dois gigantes que estavam aumentando o preço, é 50%, não, agora é 80%, agora é 100%, 145%. Então, enfim, estava nessa escala infinita de números já irreais, porque chega um ponto que não vai mais fazer diferença colocar essas tarifas tão altas, já que não vai haver troca comercial. Fizeram uma trégua. Os Estados Unidos reduziram as tarifas de 145% para 30% e a China cortou as tarifas de 125% para 10%. Qual a sua visão? Quais seus comentários disso? Eu vou voltar lá atrás. Eu sempre não sai do fundo da minha cabecinha que o Xi Jinping e o Trump já tinham combinado lá atrás. Vamos fazer uma guerra de tarifa. Você é bravo, eu sou bravo. E você fala 100, eu falo 120, fala 120, eu falo 150. A gente não sabe o que acontece nos bastidores. Enquanto isso, tá um caos mundial. Ninguém sabe. Dura, não dura. É o que a gente comentou lá atrás. Caga ou sai da moita. Ninguém sabe. Opa, e agora? O que eu faço? Eu fico, não vou, eu compro, eu não compro, eu vendo, eu não vendo, vai ter tarifa, não vai ter tarifa. O mundo inteiro está pagando preço. É, Tem, eu volto a dizer, isso para o Brasil pode se tornar uma grande oportunidade. O Brasil vender mais, o Brasil exportar mais, a gente tem que ficar quietinho, deixa esses caras brigarem. O que mudou para o Brasil é 10%, 10% não mudou nossa balança comercial. O Brasil já cobrava 11% de taxa de importação dos Estados Unidos e a gente pagava 2%. Então, basicamente, equiparou. A gente tem que preocupar com o Brasil. A gente falar o que o outro vai falar lá fora é muito difícil. A gente tem que preocupar com a gente. Eu acho que o Trump viu e todo mundo chegou para lá e falou assim: ó, se essa bobagem continuar, as pequenas empresas e médias empresas nos Estados Unidos que estão acostumadas a importar produtos vão quebrar. Aí quando você começa a quebrar centenas de milhares de empresas em um espaço de 6 meses, a popularidade política vai lá embaixo, né? E aí reverter um quadro desse é quase impossível. Então, tá aí, 90 dias de trégua, o que que vai acontecer, o que que não vai acontecer, amanhã muda de novo. É a primeira vez que um presidente literalmente decide colocar um dedo numa bomba comercial. Tudo que ele fala dá confusão. Enquanto isso, tem algumas pessoas, algumas empresas ganhando milhões e milhões e bilhões nas bolsas mundiais. Isso que está acontecendo é, nos o bastidores. Donald Trump, ele realmente é o presidente mais imprevisível que a gente teve nos últimos tempos. Ele fala uma coisa, faz outra, e aí faz o que ele falou, e aí desfaz o que ele falou.
Então, realmente está tendo uma confusão muito grande, a gente já comentou isso várias vezes. E como você disse, isso é benéfico para o Brasil. Então, enquanto os outros brigam, enquanto tá lá a China, pô, vou parar de comprar soja de você agora. Quem ela vai ter que recorrer para comprar? Brasil. O Brasil é o segundo maior produtor, é o segundo o maior exportador de diversas commodities, minerais, coisas de terras raras, por exemplo, nióbio. Então, assim, o Brasil só ganha com isso. Acho que você já comentou muito bem, e acho que a gente já pode partir para o próximo tema. O preço do café dispara 80% em 12 meses, a maior alta desde o Plano Real. E aí, Tony, como é que a gente faz em relação a isso? Não só o café, não só o café. O café teve uma alta fenomenal e outra coisa que literalmente está valendo ouro no mercado internacional é o cacau. O cacau também disparou, literalmente disparou o preço do cacau. Duas commodities que são importantíssimas a nível do mundo, o café, obviamente que gera o café, e o cacau que cria grande parte das doçuras do mundo requerem o cacau. Então, subiram muito. Commodities sobem. Aí eu vou voltar no que a gente comentou no nosso livro. Vocês que são produtores de cacau, vocês que são produtores de café, guarda. Agora é hora da bonança, é hora de preparar, porque tudo que dá um tiro de uma velocidade incrível tende a cair. Então, isso, uma safra é um momento que não se vê há décadas, tanto no café e no cacau. Muita gente vendeu fazenda de café nos últimos 2, 3, 4, 5 anos, porque pegaram dinheiro emprestado no banco, não conseguiram pagar, tiveram de vender suas fazendas de café e hoje estão assim: nossa, se eu tivesse segurado. Minha opinião, aproveite esse momento de abundância, vocês que são cafeicultores, que são produtores de cacau, segura essa safra, esse momento agora. Eu gostaria que durasse para sempre, mas se eu pudesse dar uma recomendação para todo mundo, aproveita esse momento de bonança e guarda o dinheiro que você está ganhando, porque o café está literalmente valendo ouro e o chocolate não está marrom mais, ele está brilhando igual diamante. Com certeza. E os motivos são muito parecidos, né. Essa alta, apesar de ser boa para quem é produtor de café, eu não sou produtor de café, mas eu consumo cacau. E eu tomo leite com Toddy, eu gosto de comer chocolate. Isso não é bom para mim, não é legal para o consumidor. É claro que é bom para quem está produzindo, porque ele vai lucrar mais, mas mesmo assim, acho que vale a pena a gente comentar um pouco dos motivos do porquê que isso aconteceu, né. O cacau e o café estão intrinsecamente atrelados, principalmente na região de produção. Então, o Brasil era um dos maiores produtores, era o maior produtor de cacau, se eu não me engano, alguns anos atrás, e era um dos maiores produtores de café. A região que os dois atuam é parecida, o clima que os dois têm como ótimo é parecido para a produção. E aí o que está acontecendo? O El Nino, que é um efeito climático de aquecimento das águas no oceano, isso fez com que no Brasil acontecessem muitas chuvas, isso fez com que na Ásia acontecessem muitas secas, principalmente no Vietnã, que é um dos maiores produtores de café do mundo. E aí essas instabilidades climáticas, além de queimadas que tiveram, além de outros fatores, fizeram com que os preços dessas duas commodities subissem muito. Tem até um fato curioso, não sei se vocês sabem, mas em 1990, mais ou menos, teve uma praga da vassoura de bruxa. Era na época que o Brasil ainda era o maior, se não o maior, um dos maiores produtores de cacau no mundo. Então, o que aconteceu foi que companhias rivais ou produtores rivais, que contam as histórias, né, introduziram essa praga, que chama vassoura de bruxa, em locais de produção de cacau. Mas o que aconteceu foi que isso se espalhou muito, 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 muito. E aí virou uma praga no Brasil quase inteiro, aonde tem essa produção. A gente vê uma escala de subida de preço tão alto quanto essa praga que aconteceu, quanto essa época em específico, é uma coisa realmente absurda, né? E dá para ver quanto que a gente tem que começar a se preocupar com o meio ambiente. Mas do mesmo jeito que essa situação climática favoreceu o Brasil, ela pode reverter e desfavorecer o Brasil, né? Então, de novo, essas oportunidades em qualquer segmento, é a hora de se preparar para quando ela inverte. O café está subindo, o cacau está subindo, tudo que envolve esses produtos estão subindo, e o produtor está, pela primeira vez em muito tempo, rindo, né? Literalmente rindo. Mas quando um ganha, o outro está perdendo, como você disse, o seu Nescau vai ficar mais caro, o seu cafezinho vai ficar mais caro, e um dia de cada vez. Mas quem é produtor de café, parabéns, o seu trabalho está valendo a pena agora, e aproveita a bonança e vamos guardar um bocado de dinheiro. É. Vamos embora então. Próximo tema? Pode seguir? Pode ir.
Queda das ações da Tesla na Europa assusta investidores. Então, as ações da Tesla caíram mais ou menos 6% após especulações que a Alemanha podia retirar subsídios para carros elétricos. E aí, os seus comentários? É, mas não só isso, na realidade a queda está sendo muito mais complexa. Se a gente olhar a queda das ações não só ações, eu estou falando de vendas da Tesla. Na Europa tem caído ano sobre ano muito. Na Alemanha é quase 50%, na França 42%, e a Inglaterra, que tinha segurado, a gente não estava vendo queda de vendas de carro na Inglaterra, agora também já está superando 50%. A Tesla está sofrendo muito com essa confusão internacional. E aí o que que acontece? Aí vem a credibilidade americana perante o mercado. O que que a Europa falou assim? Peraí, já que vocês estão com essa loucura, sobe tarifa, aumenta tarifa, China, vem cá. A gente tinha aumentado a tarifa de trazer carros para chineses elétricos para a Europa. Vamos baixar a sua tarifa um pouquinho? Baixou a tarifa, aumentou a tarifa dos Estados Unidos, boom! As ações caem, as vendas caem, além de que, né, os comentários de extrema direita do Musk na Alemanha não ajudaram o negócio dele lá. É, com certeza. A política e a economia estão intrinsecamente ligadas, e realmente eu não sei se o Elon Musk gostou, não sei se ele se arrepende hoje em dia de estar participando do governo do Trump, porque o tanto que ele está caindo de ação, o tanto de empresa dele que está se dando mal por causa dessa ligação política, né? Tá realmente absurdo. Ele até comentou que o conselheiro do Trump era burro uns tempos atrás, a gente falou sobre isso. Mas tá realmente absurdo. Elon Musk não tá feliz com isso. Vamos voltar ao que a gente comentou antes. No começo do governo, as ações da Tesla estavam das empresas do Elon Musk estavam aumentando a fortuna dele em US$ 1 bilhão por dia. Agora está revertendo. Isso é fase, né? Onde que essa bola vai parar, eu não sei. Mas se alguém enfraquece, alguém fortalece. Se surge uma oportunidade aqui, alguém vai aproveitar dela. Então, mas que fato, vamos aos fatos. As ações estão caindo, as vendas estão caindo, em várias empresas. Nós comentamos no último episódio, a Amazon acabou de lançar o Keeper, que, na minha opinião, dos próximos 4 anos, nós vamos ter um grande briga aí de internet via satélite. Vai ser o primeiro grande desafio que a Starlink vai enfrentar. Para mim, vai ser o Keeper. Mas, que mais temos de interessante? Que tá na hora de acabar. Tá na hora de acabar. Vamos comentar só agora as notícias mais rápidas. A gente fala um pouquinho sobre as manchetes, mas passa rapidinho sobre o que que elas são. Então, começando, o Lula firma 16 acordos com a China durante a visita oficial que ele fez lá. As parcerias abrangem tanto energia quanto infraestrutura, agricultura, tecnologia. Isso está sendo uma resposta direta aos acordos que a China está fazendo com o Brasil, né? As tarifas que os Estados Unidos estão estabelecendo durante o mundo todo, e os países agora se posicionando a favor de um lado ou de outro, porque está tendo essa bipolarização política mundial, né? E de novo, eu acho que essa confusão vai ser benéfica para o Brasil se o Brasil conseguir jogar as cartas certas. Vamos lá? Com certeza. Então vamos lá. Petrobras e o Banco do Brasil divulgam balanços para o primeiro semestre. Esses resultados superam expectativas, impulsionando ações no mercado. Que eu acho que vai continuar uma tendência favorável às ações brasileiras. Fraude no INSS. O governo inicia o ressarcimento automático das vítimas e são mais de 6 bilhões de reais que serão devolvidos aos prejudicados. Não é bem assim, né? Para a pessoa ter direito ao ressarcimento, ela tem de entrar num site, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê. As pessoas simples não sabem fazer essa confusão toda. Então, eu acho que no final das contas, algumas pessoas vão ser lesadas. Você, eu, nós vamos ser lesados, porque quem paga essa conta é sempre o povo. E o buraco não é mais 6 bilhões. Já estão falando em 50, 60, 70, 80, 90 bilhões de reais. É um negócio absurdo que estava acontecendo. E o Ibovespa, por último, registra a quinta alta semanal consecutiva. Então, os investidores estão muito otimistas, o mercado está muito otimista, isso tudo enquanto a inflação continua subindo, mas a taxa de juros também. Então, assim, todo mundo está investindo de todos os lados, está ficando feliz. Sim, e positivo, avante Brasil. Avante Brasil. Então é isso, sigam a gente na rede social TDX Brasil e Aprender é Opção podcast. E é isso, nos vemos na próxima. Aprender a opção no Spotify e no YouTube. Obrigado.